Olá, aqui é o Daniel de Paulo, instrutor de AutoCAD. Nessa aula nós vamos falar sobre o comando retângulo. O símbolo do retângulo fica aqui na aba Draw, bem aqui em cima. Nós temos, além do retângulo, também o comando polígono, que vai ser para o próximo vídeo. Para você usar pela sigla, basta digitar REC e essa sigla já vai aparecer ali na linha de comando. Eu vou dar Enter. Quando você acessa o comando retângulo, ele pede logo de cara um ponto. Esse ponto vai ser o ponto do canto. Nós vamos ater apenas a essa primeira frase e depois nós vamos acessar as opções. Então eu vou marcar aqui o primeiro ponto e um retângulo já surge e ele quer saber agora a distância para poder chegar ao ponto oposto, no canto oposto. Então eu preciso de uma largura e de uma altura para que esse retângulo seja feito. Nos primeiros vídeos do nosso curso, nós colocamos ali a aula de coordenadas. Então você não precisa se desesperar ao usar essas opções. Basta usar a fórmula da coordenada de x e de y. Lembrando que x é largura e y altura. Isso numa visão bem resumida aqui do 2D. Basta colocar o arroba, que é o símbolo da coordenada, o valor de x, eu vou colocar um valor qualquer aqui, 50, vírgula, que é para separar o x do y, e a altura, que vai ser 25, e vou dar Enter. Bom, o retângulo já foi feito. Eu vou agora criar um outro retângulo, grudado nesse ponto, só que ele vai ter que seguir para a esquerda e também para baixo. E REC, Enter, e ele pede esse ponto. Eu vou marcar o ponto exatamente aqui, ó. Grudei nesse ponto de ancoragem, que é o endpoint, cliquei. E agora eu quero que ele vá para a esquerda e para baixo. Então, arroba, o símbolo da coordenada. Como eu estou indo para a esquerda, menos 50, vírgula, como eu estou indo para baixo, menos 25. Já foi feito o retângulo. Quando você faz esse processo com as coordenadas, ele já sai do comando sem você precisar dar o Enter. Existem outras opções de você criar um retângulo. Uma delas é a seguinte: REC, Enter, você marca o primeiro ponto e também tem as opções ali. Fazer um retângulo pela área, pelas dimensões ou incluir uma rotação. Eu vou colocar aqui a opção área. Você pode clicar aqui ou simplesmente digitar a letra A, que é a letra maiúscula da palavra. Clicar em área e ele pergunta ali para mim logo na linha de comando: entre com a área do retângulo, seria a área completa. Para facilitar a explicação, pense num terreno em metros quadrados ou num apartamento. Eu vou colocar aqui 100 metros quadrados no nosso entendimento, porque o AutoCAD ele não trabalha com unidades métricas quando você está desenhando. Então 100, Enter. Calcule aí as dimensões baseada ou na largura ou no comprimento. Então eu vou basear aqui, ó, na largura, length. Basta clicar em cima e eu vou colocar agora ela aqui, ó, 10, o valor dessa largura. E o comprimento, como é que ele vai calcular? Ele vai calcular mediante, a prova real ali entre a área e o valor da largura. Se você for perceber, eu vou colocar aqui as cotas. Ele vai colocar que minha largura tem 10. E também o cálculo que ele realizou, para descobrir o nosso comprimento, também 10. 10 vezes 10, eu tenho 100, que é a área completa. Como é que você vai descobrir a área desse objeto? Eu vou selecionar um retângulo e vou acessar o comando PR, que é o comando de propriedades. E aqui no canto, ó, área 100. Esse comando ele pode estar solto, no computador de vocês. Você pode grudar ele aqui no cantinho também. Uma outra forma de você criar um retângulo: REC, Enter, você vai marcar o ponto e tem aqui, ó, Dimensions. Vou clicar agora ou você digita a letra D. Então, especifique a largura. Vou colocar 50, Enter. Especifique o comprimento ou altura, 25, Enter para confirmar. E olha só que legal, já fez o nosso retângulo, mas ele quer saber a posição que ele vai ter, se ele vai ficar para cima, para baixo, para a esquerda. Então isso aí você vai ter que definir, ele fica sambando na tela e você tem que escolher um local. Escolher o local que você quer, só clicar com o mouse naquela região, ó. Escolheu, clica e ele já sai do comando. Ah, professor, e as outras opções que aparecem? Quando você acessa o comando retângulo, antes de você marcar o primeiro ponto, existem algumas opções adicionais, como chamfer, elevation, fillet, thickness e width. O chamfer, o que ele vai fazer? Ele vai substituir as pontas do retângulo por um corte na diagonal. Então eu vou acessar chamfer, a primeira distância eu vou colocar 5 e a segunda distância eu também vou colocar 5. Distâncias iguais. Qualquer retângulo que você for desenhar, ele vai ter aquele desconto, de 5 nas distâncias nos cantos, em cada vértice.
Isso não é legal, porque todo retângulo que você for abrir para acessar, ele já vai estar com o chanfer. Se na sua casa ou na empresa você está tentando fazer um retângulo e ele está dessa forma, basta você acessar o comando, ir na opção chamfer e zerar as distâncias. First chamfer distance, 0 e dá Enter. Second chamfer distance, 0 também. E agora quando você for desenhar um retângulo, ele não vai mais usar o chamfer nos cantos. Outra opção que você tem, Rec, Enter. Aí você tem aqui o Elevation. O Elevation não tem como a gente visualizar em 2D, e sim no 3D. Tem o Fillet também. A gente pode, em vez de colocar as distâncias, os cortes diagonais, ele vai arredondar os cantos. Então eu vou colocar aqui um raio de 10. Então, Enter. Quando eu for desenhar, os meus cantos vão ser substituídos por arcos de raio de 10. Também é um problema, porque quando você acessa novamente o retângulo, mesmo sem usar a opção Fillet, ele vai ficar com os cantos arredondados. Então, como é que conserta? Vai no Rec, você chega ali no Fillet e zera o raio, que ele vai voltar ao normal. Então, com o raio zerado, ele vai voltar a ser um retângulo normalmente. Outra opção que nós temos aqui é o Width, que é a espessura do retângulo. Então, eu vou marcar aqui uma espessura, vou colocar aqui 2, Enter. E quando você vai desenhar, a sua linha ela vai ficar mais grossa. Mesmo problema dos outros. Todo retângulo que você for desenhar, independente de você escolher essa opção ou não, ele vai continuar com essas linhas mais espessas. Então, para consertar o problema, Rec, vai lá direto no Width, antes de clicar, vai direto no Width e zera também a espessura para que você consiga desenhar um retângulo de forma normal. O Rec tem duas opções que só podem ser visualizadas em 3D. Eu vou acessar aqui o retângulo e vou pegar aqui Elevation e vou colocar 10, que vai ser mais ou menos a distância que ele vai ter da base. Então eu vou criar qualquer retângulo aqui de qualquer tamanho, vou acessar aqui os tipos de vista, SE isométrico, e vocês vão perceber que ele está um pouco elevado em relação aos outros, né? Então os outros estão na base ali do grid, desenhados no grid, e aquele dali está um pouco mais alto. Então não é muita vantagem, porque você pode acabar se atrapalhando aí. E se você testar aí, para poder visualizar como é que faz, não esqueça de zerar, porque depois todos os seus retângulos vão ficar elevados, e quando você quiser usar um trim, algum objeto para cortar, vai ter um problema. Então vem aqui em Elevation e zera. Uma outra opção do retângulo que nós temos é o Thickness, que ele vai fazer uma espessura no objeto e ele vai ser visualizado em 3D. Então eu vou marcar, vou colocar 25 e eu vou desenhar um retângulo. E agora eu vou visualizar como é feito isso no 3D. Vou vir aqui em SE isométrico e agora eu vou aplicar aqui uma outra visualização que é o conceitual, para você perceber que ele praticamente cria aqui uma face nas laterais com a altura de 25 que eu dei. Aparentemente, lá na visão de topo, ele fica normal, né? Parece um retângulo normal, mas ele vai ter aquelas faces com as alturas que nós criamos. Então é bom entrar no retângulo. Se você usou aí para testar, vai no Thickness e zera essa opção. E por último, nós temos aqui o retângulo, marcando um ponto, nós temos aqui a opção Rotation. Então eu vou clicar e eu quero sempre um retângulo a 45 graus. Então ele só vai fazer retângulos a 45 graus. Então isso é um problema porque ele vai fazer para todos. Rec, Enter, marca aqui o ponto, vai em Rotation e zera essa opção, que ele vai voltar a fazer os retângulos normalmente. Bom, por hoje é só e até a próxima aula.